Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Odessurá e este é mais um vídeo do meu canal. Pra dizer quem ela é a pombogira, rainha do cabaré. Ela é a pombogira, rainha do cabaré. Oh, eu caminhava pela alta madrugada, quando o clarão da lua que eu vi uma gargalhada. Este vídeo tem um tema especial porque foi um tema solicitado por algumas pessoas, certo? Eu, há um tempo atrás, fiz o vídeo referente a Exu Catiço. E me pediram nas minhas redes sociais, tanto o WhatsApp, como o Instagram, como o Facebook, para falar sobre as pombogiras. E antes de começar o vídeo, eu quero primeiramente mandar um abraço e um beijo para algumas pessoas, para Lena Souza, do Facebook, Anthony Lago, também do Facebook, que foi uma das pessoas que comentaram em um grupo do Facebook referente a pombogiras, e eu fiquei de fazer o vídeo para essas pessoas. Alessandra Medonça, ela tem um Instagram muito bom, por sinal, o Tarô DNA Sagrado. Mandar um salve também para Fábio Mota, do canal no YouTube, e Edilene Fonseca. Ok? Meu mojuba a todos, colofé para quem é de colofé, motumbá para quem é de motumbá, mucuyu para quem é de mucuyu, aburu abuie. Antes de começar o vídeo, eu vou ler um pequeno texto, certo? Que eu achei muito bonito e tem tudo a ver com o tema do vídeo. As pombogiras. São entidades com forte intensidade espiritual. São espíritos que, quando vivas, tiveram experiências das mais variadas aqui na Terra. A vida delas foi de muito sofrimento, principalmente pelo fato de terem sido mulheres revolucionárias. Em tempos aonde as mulheres eram inferiores na sociedade, aonde se reinava o machismo. Muitas eram médiuns que foram tratadas como bruxas. Algumas foram queimadas na época da Inquisição. Outras, por não se submeterem a uma vida de tortura e submissão dentro de seus lares, fugiam para buscar sua liberdade. Algumas tiveram seus filhos tomados de seus braços. Outras tiveram que vender o seu corpo para sobreviver. Elas encontraram todos os tipos de dificuldades que proporcionaram a esses espíritos ricas, porém dolorosas experiências que hoje são relatadas por elas e em suas mensagens e são úteis a todos nós. Texto de Baba Alexander, certo? É um texto que eu achei de grande valia para o vídeo e seria uma ótima maneira de começarmos a falar sobre essas deusas, essas rainhas. Pois bem, como foi lido o texto, certo? Referente à pombogira, infelizmente temos uma imagem
distorcida dessas entidades, que para mim, como eu disse no vídeo anterior referente a Exu, são divindades. Temos a imagem errônea das pombogiras, que elas são putas, prostitutas, são dadas. E como no texto eu frisei, sim, algumas em suas vidas tiveram que vender o seu corpo por diversos motivos, mas não quer dizer que pombogira é puta, que pombogira é prostituta. Além disso, temos também que entender que cada uma teve uma história diferente da outra, certo? Então não podemos generalizar. E uma coisa que temos que pôr na nossa mente, que pombogira nenhuma influencia a matéria, a cachaçada, a promiscuidade. Eu vejo muitas pessoas dizerem que após cultuar ou após assentar essas entidades, começaram a beber, começaram a arrumar machos, principalmente mulheres. E eu discordo, certo? Nós, seres humanos, temos o grande defeito de pôr a culpa no outro. A culpa nunca é nossa. Mas, enfim, eu acho que essa não é a linha de trabalho de uma pombogira, certo? Ela vai muito além disso. Ela vai muito além da sedução. Mas, enfim, eu acho que nós temos que arcar com nossas condutas, certo? Assumir nossas condutas perante a sociedade, sem querer culpar entidade alguma. E falando sobre, como eu posso dizer, a função, a missão de uma pombogira em nossa vida, como eu disse, ela não tem nada a ver com nossos defeitos, com nossos erros, nossas falhas. Elas têm a missão de nos guiar, nos proteger, nos abraçar nos momentos difíceis, nos erguer nas nossas quedas, certo? E eu vejo muitas pessoas dizerem que essas entidades, essas divindades, elas têm que ser doutrinadas. Eu discordo, certo? Eu acho que quem tem que ser doutrinado é o médium e não a entidade. Eu acho que a entidade, a partir do momento que ela teve a passagem dela aqui na Terra, viveu tudo que tinha que ser vivido e se tornaram pombogiras, certo? Eu acho que elas alcançaram no determinado momento da vida dela uma evolução, certo? Então quem precisa evoluir, quem precisa ser doutrinados somos nós e não elas. Elas estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas, enfim, cada um pensa como quer. Eu quero deixar bem claro a vocês, certo? Todos os vídeos que eu faço, eu costumo falar, eu não sou o dono da verdade, eu não sou a palmatória do mundo. O que eu digo nos meus vídeos não é a verdade absoluta, é a minha verdade. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto, referente aos temas que eu abordo, certo? Segue quem quer, aceita quem quer, acredita quem quer. Eu não forço a ninguém a aceitar a minha opinião, ok? Só deixando bem claro isso, para não acharem que eu estou querendo impor algo. Até porque no meio do plano espiritual, principalmente se tratando dessas entidades, dessas divindades, pombogiras e exus, eu acho que não temos como mapeá-las. Não temos como saber a fundo, de fato, tudo referente a essas entidades, certo? Sabemos
básico, o mínimo do mínimo do mínimo. Temos muitas pessoas que dizem, né, que essas entidades, elas têm uma energia pesada, densa, que inclusive não podem ser cultuadas dentro da nossa casa. Aí eu vou dar só um esclarecimento referente a este ponto que nós erroneamente falamos. Sim, a energia dessas entidades são densas pelo simples fato que elas são as únicas entidades que têm livre acesso a umbral, mas com uma missão. Missão essa de resgatar espíritos que estão perdidos, função essa de guiar para a luz esses espíritos. Então elas têm livre acesso ao umbral. Mas isso não quer dizer que ela tem uma energia inferior. Eu costumo dizer que essas entidades têm energia neutra. O que é que eu quero dizer com isso? Elas podem tanto elevar como baixar sua energia, tanto para positivo como para negativo, dependendo da linha do trabalho, dependendo da linha da atuação que elas vão desenvolver, ok? Isso não quer dizer que Pombogira tem energia negativa, elas têm energia neutra. E apesar de eu ser iniciado dentro do candomblé, certo? Eu cresci na doutrina espírita, no kardecismo. E o próprio Chico Xavier, quem é espírita vai saber do que eu estou falando, e quem não tem esse conhecimento, fica aí uma dica para pesquisar. O próprio Chico Xavier, ele deixa bem claro a importância dessas entidades pombogiras nos trabalhos espirituais. Então, para você que é espírita, kardecista, fica a dica. Dá uma lida, dá uma pesquisada, dá uma estudada referente a esse tema. Ok? Ontem eu vi um tema abordado no Facebook, em um grupo do Facebook, referente ao culto do candomblé, falando sobre terra de cemitério no assentamento de Exu Catiço, que às vezes, até por força de hábito e de cultura, nós chamamos essas entidades de catiço, certo? Erroneamente, mas por isso que eu boto entre aspas, para não me julgarem. E voltando à questão do assentamento, eu não sou contra terra de cemitério no assentamento de Pombogira, no assentamento de Exu, mas também eu não sou a favor. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. O que eu sou contra é receita de bolo pronta. Todas as pombogiras são assentadas com terra de cemitério, todas as pombogiras têm que levar, como conheço algumas casas que fazem isso, baralho cigano, todas as pombogiras têm que levar tal coisa. É isso que eu sou contra. Primeiramente, eu acho que quando você faz um assentamento de uma certa entidade, aquele assentamento ele tem como função ligar o médium, a matéria, à entidade. Ele serve como um ponto de referência e um ponto de reverência. E a partir do momento que você assenta uma pombogira, você tem que fazer o assentamento de acordo com a história dessa entidade. Você tem que fazer o assentamento de acordo com a energia desta entidade. O que é que eu quero dizer?
Não existe receita pronta para assentamento de pombogira, nem de nenhuma entidade. Lógico, dependendo do culto, se tratando do culto do candomblé, vai ter os elementos principais que todos os assentamentos vão levar, assim como na Quimbanda, assim como na Umbanda, eles têm os seus dogmas, as suas particularidades de cada culto. Até aí, ok. Porém, eu acho que toda entidade, ao ser assentada, tem que ser consultada. Não consultada na matéria, até porque na matéria é uma coisa, no vento é outra, certo? Nós temos que confirmar, nós temos que perguntar, nós temos que buscar a fundo, de fato, qual elemento vai trazer aquela energia de acordo com a entidade. Se nós estamos fazendo um ponto de ligação da entidade com o assentamento e com o médium, se nós estamos fazendo um ponto de referência e reverência a essa entidade, o assentamento tem que estar de acordo com a entidade. Simples assim. Então eu não sou contra a questão da terra de cemitério, desde que a entidade diga que quer terra de cemitério. Eu vi algumas pessoas comentando referente à terra de cemitério. Uns acham que ela tem energia negativa, outros acham que ela tem energia positiva por se tratar de um término material para uma vida espiritual. A libertação do espírito do corpo. Concordo com essa teoria, sim. Porém, nós temos que entender o seguinte: tudo que gira em torno da gente é energia. Então, tudo vai depender para que aquela energia vai ser redirecionada. Então, eu afirmar que o cemitério tem energia negativa ou que o cemitério tem energia positiva, na minha concepção, isso é errado. Torno a dizer a mesma coisa que eu falei referente à energia da pombogira. É uma energia neutra. Quem vai direcionar esta energia para o bem ou para o mal, para o positivo ou para o negativo, somos nós. Vai depender do nosso pensamento, da nossa energia, do nosso intuito de usar a terra do cemitério, certo? Agora, sabemos que tem muitas entidades, muitas pombogeiras, que trabalham no cemitério. Então, por que eu seria contra a terra de cemitério se X pombogira trabalha nessa linhagem? Como eu falei, tudo vai de acordo com a energia da entidade e não da receita de bolo pronta que todas têm que levar. Discordo disso, ok? Até porque, ainda falando sobre receita de bolo pronta, eu tenho a consciência de que a Maria Mulambo que eu recebo não é a mesma Maria Mulambo que você recebe, ou que fulano, que Beltrano recebe, certo? Eu trabalho com a pombogira, inclusive essa boneca foi feita para ela, certo? Ela se chama Sete Rosas. A Sete Rosas que trabalha comigo não é a Sete Rosas que vai trabalhar com você. Cada uma é uma diferente e distinta da outra. O porquê dos mesmos nomes. Porque diversas pessoas trabalham com Maria Mulambo da Lixeira ou com Maria Farrapo. Egregora. Existe no plano espiritual as egrégoras. O que é que eu quero dizer com isso? São grupos, certo, de entidades que trabalham nesses grupos. Tem as donas de falanges, como eu já citei,
no vídeo referente a Exu, certo? Maria Mulambo é dona de uma falange. Então, todas aquelas pombogiras que forem trabalhar na egrégora, na linhagem de Maria Mulambo, ela vai ter um nome. Maria Mulambo alguma coisa, certo? O fato delas terem o mesmo nome não faz dela a mesma entidade. Como eu já vi um caso, inclusive até durante todos esses anos eu nunca tinha visto ninguém trabalhar ou receber a Padilha Sete Rosas. E recentemente eu conheci uma pessoa que inclusive eu tenho muita proximidade. Raquel, até mandar um beijo para ela. Ela trabalha com a Padilha, que também se chama Sete Rosas. Mas a Sete Rosas dela não é a mesma que trabalha comigo. É isso que vocês têm que entender. Cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma é distinta uma da outra, é diferente uma da outra. Então, voltando à questão do assentamento, nem toda Padilha vai levar os mesmos elementos. Cada uma tem o seu elemento específico. Um outro assunto que eu também abordei no vídeo de Exu Catiço foi referente à questão da ligação com o culto ao orixá. E eu deixei bem claro que eu não concordo com a afirmação que Exu ele é escravo ou mensageiro do orixá. Principalmente Pombogira, ela não tem ligação nenhuma com essas divindades. Uma coisa que eu sei que muitos que estão me assistindo já ouviram dizer, que toda pessoa de orixá Iabá traz uma Pombogira. E de Santo Aboró traz um Exu. Discordo plenamente. Certo? Primeiramente, eu sou de Alder e eu trabalho com Pombogira. Já começo por aí. Primeiramente, Pombogiras são entidades. Entidade não. O culto à Pombogira é um culto brasileiro, certo? O culto ao orixá é um culto africano. São dois cultos diferentes e distintos um do outro. Um irmão no Facebook me questionou: como é que a Pombogira e o orixá são distintos? Um é africano e o outro é brasileiro, se a religião é brasileira, o candomblé é brasileiro. Ok. O candomblé é brasileiro. Mas o culto ao orixá, não. Nós inserimos o orixá aqui no Brasil. Independente do motivo, de como aconteceu, isso foi um vídeo anterior que eu já falei sobre sincretismo religioso. Então, como é que podemos afirmar de que essas entidades, que como eu sempre digo, para mim são uma divindade, como é que eu posso afirmar de que Pombogira é escravo de... Pronto, um exemplo. A Padilha que eu trabalho é escravo de Yansan, de Oiá. Se são dois cultos sem nenhuma ligação. Inclusive, essas entidades, elas foram inseridas dentro do candomblé, vamos dizer que recentemente. Primeira religião a cultuar essas divindades, certo? Foi a Quimbanda. Depois da Quimbanda, a Umbanda aderiu ao culto a essas entidades, certo? E por último chegou ao candomblé.
se nós já cultuávamos o orixá desde a época da colonização, que foi quando a religião, o culto ao orixá chegou aqui após a escravidão, foi criado a religião candomblé. Não se cultuava nem Pombogira, nem os Exus. Como é que, depois que elas foram inseridas, se tornaram escravos do orixá? Gente, é meio ilógico. Tem sim um motivo qual as pessoas erroneamente, certo? Fazem essas afirmações, essa ligação entre o orixá e os Exus catiços, certo? Mas isso será um tema para um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar enorme. E temos ainda muita coisa para falar sobre as pombogiras, certo? E se falar que a sintonia, a energia, a forma de trabalho dos Exus, de Pombogira, para o trabalho do orixá totalmente diferente, não vou falar sobre isso aqui. Quem tem interesse de saber, volta um pouquinho lá no meu vídeo de Exu, são 3 vídeos contínuos, e vai entender sobre o que eu tô falando, tá ok? Perdão. Não é coronavírus, viu? Voltando um pouco ao que eu falei sobre egrégora. Temos uma outra entidade, certo? Que em muitas casas são cultuadas como pombogiras, mas fazem parte de uma outra egrégora, de um outro grupo, de um outro culto que nada tem a ver com as pombogiras, que são as ciganas, o povo cigano. Eles não são Exus. São 2 cultos diferentes que, por diversos motivos, inclusive por falta de conhecimento, foram unidos. E muitas ciganas, como não eram cultuadas e queriam ser cultuadas, precisavam ser cultuadas, elas aceitaram ser chamadas de pombogiras, apenas para poder ser cultuadas. Mas são 2 entidades totalmente diferentes, tanto que na Umbanda, certo? Existe a gira para pombogira, a gira para ciganos. São egrégoras diferentes, trabalhos diferentes, entidades diferentes, que não têm ligação nenhuma entre elas. E isso não impede que uma pombogira apareça em uma gira de cigano, ou de cigano apareça numa gira de pombogira, certo? Nada impede trabalharem juntos, porém são entidades diferentes. Ok? Acho que eu fui claro referente a isso, né? Como eu havia falado, que os Exus catiços, pombogiras, não tem ligação nenhuma com o culto do candomblé, ok? Então, eu quero apenas frisar em um assunto que talvez algumas pessoas concordem, outras não, mas ok, eu não vou entrar nesse mérito de quem faz ou deixa de fazer. Você, quando cultua um Exu ou um pombogira, afirmar de que essas entidades comem apenas padê de azeite de dendê, mel, cachaça e algumas casas padê de água, não está errado, porém não está correto. Por quê? Porque pombogira só come padê de dendê. Se o dendê ele veio junto com o culto africano, com o culto ao orixá, sendo que eu disse que essas entidades não têm ligação alguma com o culto africano.
Então, pensando por esta linha, eu afirmo que pombogira pode também comer padê de azeite de oliva, azeite doce. Inclusive, eu vou até dar umas dicas referente a isso. Um padê de azeite com fruta cristalizadas. Tenho certeza absoluta que se você fizer, a sua pombogira vai adorar. Um padê de azeite de oliva, azeite doce, com um bife mal passado, tenho certeza que ela vai adorar. Como até um irmão no grupo do Facebook perguntou se pombogira come chinchim de bofe. Sim, come. Nós temos que oferendar a essas entidades aquilo que nós comeríamos. Da forma que nós comeríamos. Você quer preparar qualquer oferenda para essas entidades, quer agradar essas entidades? Faça de uma forma de que você comeria. Pode colocar cebola, pode colocar uma pitada de sal, não tem problema algum. A questão de padê, certo? Como eu disse, o padê de dendê veio do culto africano, culto ao orixá, certo? Que foi inserido também no culto aos catiços. Ok? Agora, eu vou entrar em um assunto, em um tema um pouco polêmico. Filhos de Odé, que tem um Exu assentado, podem fazer padê de mel? Um filho de Odé, de Loguandé, podem fazer o padê de mel? Sim. Um filho de Oxalá, que tem Exu assentado, pode fazer um padê de dendê? Sim. Não tem nada a ver o orixá, torna a falar, não tem nada a ver o orixá com Exu, com a pombogira. São dois cultos diferentes, certo? No culto do candomblé, nós não oferendamos o epu, o azeite de dendê, para Oxalá. Não tem nada a ver com o Exu. Assim como a gente não oferenda ao Odé, ao Oxóssi, Loguendé, o mel. O Exu não tem nada a ver. Exu come sim, Exu é a boca que tudo come. E, entrando em um assunto ainda muito mais polêmico, certo? Filhos de Oxalá podem rodar de Exu ou de pombogira? Sim, é a minha opinião. Indo pela premissa que não se tem ligação nenhuma entre os dois cultos, certo? Voltando ao vídeo anterior sobre Exu que eu gravei, no meu ponto de vista, na minha concepção, são ancestrais nossos. Nada impede de que essas entidades, torna a dizer que eu considero divindade, pegue o ori de uma pessoa que é iniciado para Oxalá. Não tem ligação nenhuma entre os dois cultos. Eu vou sempre estar batendo nessa tecla, sempre estar frisando referente a isso. Eu sei que muitos vão me criticar, muitos vão discordar. Paciência. Agora, para finalizar o vídeo, certo? Também foi algo pedido por meus seguidores para que eu falasse referente ao uso de tridente no culto à pombogira.
Alguns zeladores são contra o uso de tridente por conta da imagem demoníaca que a Igreja Católica, o cristianismo criou pelo uso do tridente. Beleza. Porém, o uso do tridente, ele é bem presente em diversos outros cultos, certo? Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. Deixa eu só dar uma conferida aqui, certo? Os cultos, inclusive, que se faz o uso desta ferramenta, o tridente. A cultura grega, pelo deus Poseidon, o deus do mar. Na mitologia hindu, a deusa Shiva. O tridente também, podem pesquisar, ele é o símbolo da psicologia. Sim, da psicologia. Que ele representa a 20ª letra do alfabeto grego, denominada Psi. Não é isso? Psi. E na antiguidade, esta ferramenta, tridente, ele era usado também como arma pelos gladiadores. Essa ferramenta também, o tridente, é usada também como ferramenta para pesca. Então não tem nada a ver a ferramenta tridente com o demônio cristão, certo? Inclusive a ferramenta tridente, os 3 garfinhos para cima, pera aí. Voltei. Eu fui pegar isso aqui para mostrar. Que é de minha Padilha. Essas 3 pontinhas têm um significado, certo? Ela remete aos elementos, a água, o fogo e o ar. E essa parte que liga para baixo, a terra. Em algumas outras culturas, o tridente ele tem uma simbologia magística dos elementos, que inclusive tem significado de poder, força e mistério. Em algumas outras culturas, poder, força e universo. No culto às entidades, às pombogiras, nada mais que a água, fogo, ar e terra. Simples. Somente por isso, não tem nada a ver com a imagem do demônio cristão. Aí eu vou até ler aqui uma anotação que eu fiz referente a isso. As 3 pontas para cima simbolizam o objetivo de alcançar as alturas, a evolução espiritual. A base central, indo em direção à Terra, é indicativo que essas divindades estão atreladas à vida mundana, mas sem deixar a vida espiritual. E aí me questionaram por que a diferença do tridente macho e o tridente fêmea, o tridente de Exu e o tridente de Pombogira. Como eu falei, o tridente ele era usado pelos gladiadores como arma, como ferramenta de pesca e diversas outras utilidades. Porém, o tridente reto, justamente por ele antigamente ser usado pelos gladiadores, ele remete a uma arma, a um instrumento de guerra. Então ele foi associado ao masculino. Agora, o feminino, este daqui,
redondinho. Ele também tem um significado. Algumas pessoas fazem ligação entre este formato tanto com o útero feminino, útero, claro que é feminino, o útero, certo? O órgão feminino, como também fazem ligação com a taça de pombogira. Por isso a diferença entre os dois tipos de tridente. Desde já agradeço a todos que chegou até aqui o final do vídeo. Peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deixem o curtir, like, que comentem, que compartilhem, certo? Aproveitem os comentários para deixar até sugestões e pedidos de novos temas, tá ok? Um forte beijo para todo mundo, um forte abraço, Memujuba, muito axé, que Exu e Pombogira mesmo guie e proteja a todos vocês. Um beijão. Ah, eu já ia esquecendo também de falar. Tá vendo porque é bom sempre ter anotado as coisas? Referente ainda ao tridente. Ele também tem um significado, certo? Da energia. O símbolo do tridente também está ligado à energia tripolar, que seria a positiva, negativa e neutra. Essas energias, como eu já falei anteriormente, certo? O positivo não quer dizer que esteja entrelaçado, ligado ao bem, assim como o negativo não quer dizer que esteja entrelaçado e ligado ao mal. E o neutro é o intermédio entre elas. Tudo depende da forma, o intuito, certo? O motivo qual você vai direcionar esta energia. Ok? Eu voltei apenas só para deixar essa informação que eu havia me passado. Muito obrigado por todos estarem assistindo, certo? Compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter um pouco de conhecimento e que a gente possa sempre estar trocando conhecimentos, estar sempre debatendo sobre os assuntos, certo? Como eu disse, eu não sou o dono da verdade, não existe verdade absoluta, a minha verdade pode não ser a sua, como pode também ser, enfim, não existe verdade absoluta dentro do culto espiritual. Quero deixar bem claro isso, certo? Tudo que eu expus aqui é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu entendo mediante a estudo, tá ok? Beijão.